Muito boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui moderando esse painel. Eu sou Eduardo Frois, estou presidente da Abrasta, Associação Brasileira de Talassemia. Sou paciente de talassemia major, convivendo com a talassemia há 44 anos. E é uma honra e um prazer muito grande poder falar dos 34 anos do Sistema Único de Saúde, sendo usuário e estando à frente aí, ajudando nas políticas públicas através do Conselho Nacional de Saúde. Então é uma honra. E vou moderar essa mesa em formato de podcast, organizado pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, e que traz como tema Histórias do SUS, 34 anos de Sistema Único de Saúde. Inclusive, a Lei 8080, ela vai completar 34 anos depois de amanhã. Então, é um motivo também para a gente poder comemorar. E o nosso objetivo será fazer reflexões sobre os 34 anos do Sistema Único de Saúde, o SUS, focando nos avanços e desafios enfrentados na garantia do direito à saúde, especialmente no que tange a atenção oncológica. Então, eu gostaria de compor aqui, o nosso palco com essas pessoas ilustres, e gostaria de começar convidando a doutora Ana Maria Malik, doutora em Medicina Preventiva, acadêmica eleita e professora titular da FGV São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Dr. Carmino Antônio de Souza, oncologista, hematologista e membro da Associação Ítalo-Brasileira de Hematologia e presidente de curadores da Fundação Butantan. Dr. Luiz Antônio Santini, médico sanitarista, professor de cirurgia geral e cirurgias torácicas e de saúde pública, autor do livro SUS, uma biografia, Lutas e Conquistas da Sociedade Brasileira. E para fechar com chave de ouro, o querido Dr. Gonçalo Vencina, médico sanitarista, fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde e atual professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Pode se sentar, fique à vontade, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. E eu vou quebrar aqui um protocolo, não está aqui no script, a Thaís vai me matar, mas que vai contextualizar muito bem. Eu sou do sul de Minas, de uma cidadezinha chamada Cruzília, onde tem o melhor queijo do mundo. E eu gostaria de ler brevemente uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, que ele fez essa crônica em 1973, e que vai contextualizar o nosso painel, porque Cruzília tem um hospital chama Dr. Cândido Junqueira, e esse hospital é das irmãs Camilianas. Eu me tratei lá por muito tempo, fazendo transfusões de sangue, e na época Carlos Drummond ficou sabendo do hospital de Cruzília, e não tinha acesso, só via estrada de terra. E ele, colunista, escreveu essa crônica pedindo 10 quilômetros ao governo do estado de Minas para poder acessar o hospital de Cruzília. Então eu vou só iniciar com essa crônica, não vou ler toda, mas depois vocês podem buscar, mas que é muito interessante. Então Drummond começa. A pequenina Cruzília. Sobre a cidade de Cruzília, que foi publicado no estado de Minas, então ele inicia. Era uma encruzilhada no caminho de São Paulo para as Minas no começo do século XVIII. Nessa encruzilhada se fixaram alguns moradores sobre a proteção de São Sebastião. Cruzília não quer emparelhar-se com Belo Horizonte, que avança para chegar a 2 milhões de habitantes e meio milhão de problemas. Contenta-se com 10 mil moradores em seu único distrito.
Mas desses 10 mil moradores, é justo destacar umas poucas irmãs camilianas, cuja congregação se fundou em Roma para cuidar de enfermos em hospitais, leprosários, ambulatórios e casas particulares. O hospital que elas dirigem, em cidade tão pequena, dispõe de cirurgião, obstetra, cardiologista. E dizer que no interior não atrai médicos especializados. Atrai sim, quando eles encontram no interior condições técnicas de trabalho, além de conforto pessoal. Cruzília possui tudo isso. Seu hospital é um brinco, e bem articulado com a unidade sanitária local, torna-se a cidadezinha um polo médico de causar inveja. Então aqui eu encerro e depois ele continua. E passados-se 2 meses da publicação no jornal, o governador pediu que fosse feito o asfalto para poder chegar até o Hospital de Cruzília. Só para contextualizar. Obrigado. E gostaria de lembrar, vocês que estão na plateia também podem participar dessa conversa enviando suas perguntas aos convidados pelo QR Code, que se encontra disponível no telão. Quem está assistindo online, basta colocar suas dúvidas no chat. Então, nós vamos começar em formato de bate-papo. Cada convidado tem 3 minutos para poder responder as perguntas. Tá? E eu vou começar aqui. Como se deu a criação do SUS e como o palestrante se relaciona dentro dessa história? Doutor Gonzalo, pode começar pelo senhor, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, Eduardo, com você e os companheiros aqui, a Ana Maria, Carmino e Santini. Grande honra. E estar nesse evento do Todos Juntos contra o Câncer. Eu acho que o SUS nasceu da capacidade de uma parte da sociedade brasileira se indignar com a injustiça que nós cometíamos, uma parte da população que não tinha, uma parte importante da população, era toda a população rural, mas boa parte da população urbana que não tinha plano que não tinha saúde pública, que não tinha cobertura pelo INAMPS, e que necessitava ter assistência médica. Ele tinha que ter o direito da assistência médica. E quando ia a um serviço de saúde, era tratado como um indigente. Daí nasceu a necessidade da gente criar um sistema de saúde de base diferente. Não começou exatamente nos anos 70. Já antes da ditadura de 64, durante o governo Goulart, nós já estávamos começando a pensar num sistema de saúde. A terceira Conferência Nacional de Saúde tratou desse tema, da criação de um SUS. Então, o SUS é uma aspiração antiga, principalmente dos profissionais de saúde, mas que ganhou a sociedade a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu tive a oportunidade de estar presente na periferia dessa luta, né, e que estamos conseguindo, a duras penas, realizar. Infelizmente, ainda temos muito o que fazer para conseguir ter um sistema de base universal, integral e que, principalmente, construa equidade, que é a perna mais pobre desse sonho do SUS, é a perna da equidade. Precisamos fazer muito ainda para conseguir fazer com que toda a população tenha um mínimo de acesso. E, além disso, esta luta do Todos Juntos contra o Câncer, ou seja, conseguir acesso principalmente às questões voltadas para a tecnologia, para tratamento das doenças que nós temos que enfrentar. Bem, doutor Gonçalo. Doutora Ana. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui no TJCC. E eu queria, talvez... Bom, nós estamos em outubro, quase em outubro, nós estamos em setembro, mas, enfim.
Em outubro é o aniversário da Constituição, e a Constituição de 88 é chamada Constituição Cidadã. Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar que foi quando, em relação à saúde, pelo menos, os brasileiros passaram a ser todos cidadãos. E eu acho que vale a pena a gente pensar o seguinte: existe o lado mais otimista, né, que o SUS foi uma aspiração de todos os profissionais e depois dos cidadãos ou da sociedade. E existe uma visão menos otimista, de que até hoje há profissionais que não acham que o SUS é tão importante assim. Então, eu acho que a luta continua. Nós temos que tentar evidenciar que com o SUS é melhor do que sem ele. Meu disclaimer habitual é que eu sou formada antes do SUS. Se o SUS tem 34 anos, eu devo ter pelo menos 35 de idade, porque senão eu não teria sido formada antes dele. Mas, então, eu posso dizer, de cátedra, que com o SUS é melhor do que sem ele. Mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Assim como o Gonçalo, eu tive a enorme alegria, a enorme honra de ter podido participar como delegada dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde em 86. Mas, de fato, a aspiração por uma coisa nova vem de bem antes. E um dos sistemas que tinha sido pensado pelo movimento sanitário, só para lembrar, houve uma época em que as pessoas da área de saúde se congregavam todas juntas, sem cor partidária, no chamado Partido Sanitário. Então, as pessoas se colocavam nesse Partido Sanitário e diziam que melhor do que aquele sistema do qual se falava, só sei quando ele fosse implantado. Então, o SUS, na verdade, é um sonho a caminho de ser implantado. E é uma batalha bem cheia de glórias, estar trabalhando com ele. Tudo bem, doutora Ana. E isso que a senhora traz é muito importante, porque principalmente os mais jovens, né, e eu me coloco entre os mais jovens, com 44 anos, a gente não pegou essa época em que as pessoas eram privadas da saúde, né? E hoje qualquer cidadão brasileiro ou não brasileiro tem acesso ao Sistema Único de Saúde, isso é muito importante, né? Dr. Carmino, por favor. Bom, em primeiro lugar, Eduardo, eu queria agradecer em teu nome a Brali, a Brasta. Eu conheço de longa data, né? Convivemos muito juntos, porque até um certo ponto o meu latifúndio dentro do SUS era cuidar do sangue, cuidar da qualidade do sangue, implantar a hemorrede. Nós temos aqui na plateia o Dr. Wanderson, que é professor titular da USP, diretor-presidente da Fundação Hemocentro, e ele sabe da história dos hemocentros, etc., que é uma parte do SUS, né? Então, eu convivi muito com a dona Neuza, da Abrasta lá atrás, né? Essa mesa é interessante. Eu estava conversando com o Santini e nós dois acabamos de escrever um livro na mesma direção, né? Nós tivemos mais ou menos o mesmo sentimento. E foi o sentimento que, durante a pandemia, sem o SUS, o Brasil seria a barbárie. Não é que nós teríamos problema. Seria a barbárie. Um governo negacionista de um lado, falta de centralização, de comando, que é uma coisa terrível durante uma pandemia, e o SUS funcionando e atendendo e deixando com que as pessoas tivessem dignidade naquele ambiente terrível que foi o ambiente da pandemia. E nós fomos estudar. Eu acabei de publicar um livro junto com Lenir Santos, que muitos de vocês conhecem, o Enio, um grande
sanitarista, e o Pedro, um jornalista que trabalha comigo, e contando um pouco essa história. O SUS não é por acaso, turma. O SUS é um processo longo. A gente conta um pouco a história da saúde pública brasileira, desde o Império, chegada de Dom João VI, e depois toda a evolução, o momento muito ligado à caridade, muito ligado à filantropia, todo esse momento do INAMPS, que atendia só os chamados previdenciários, né? Os mais velhos vão lembrar aqui, os mais experientes, melhor dizendo, né? IAPI, IAPTEC, IAPC, etc. Né? As pessoas eram previdenciárias. Quem não era previdenciário era indigente. Era essa a categoria. Eu fui formado nesse ambiente de pacientes indigentes. Né? Ao contrário da doutora Ana, eu não fui um protagonista em primeira pessoa do SUS, a não ser nessa questão do sangue, que eu tive o encargo dado pelo então secretário de Saúde de São Paulo, professor Pinotti, de cuidar e organizar o programa de sangue na época, numa outra pandemia, que era a pandemia do vírus HIV, que foi em 1988, eu assumi a coordenação do sangue do Estado de São Paulo. Foi no ano da Constituição, exatamente no ano da Constituição. E fizemos, felizmente, um sucesso, né, e conseguimos controlar um problema gravíssimo. Lembrar que nós chegamos a perder 2.000 hemofílicos, dramático isso, a transfusão naquela época muito ruim, né, muito piorada. Isso me alçou à Secretaria de Estado da Saúde, que eu assumi em 1993. Eu fui responsável pela implantação do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, do Código de Saúde de São Paulo, da Comissão Bipartite em São Paulo. Então, foi um momento de construção do SUS, de construção estrutural do SUS naquele momento. Não é? Mas, gente, eu vou confessar para vocês, a gente não tinha um gato para puxar pelo rabo. A gente blefava o tempo todo, porque era um sistema que precisava ser construído. Precisava ser construído. E eu acho que todos nós, eu vou parar nos meus 3 minutos aqui, temos que ter um orgulho imenso do SUS por tudo que ele representa, de acesso à população. É o maior sistema público do mundo. Todos dependem do SUS. Não tem nenhum cidadão brasileiro que não depende do SUS. Quando você come um sanduíche na padaria, é o SUS que garante que aquele sanduíche tem qualidade. Quando você faz qualquer outra atividade de exame laboratório, imagem, etc., quem garante é o SUS. Então, tem um SUS que é o assistencial, que todo mundo fala, 150 milhões, 160, que já é o maior do mundo. Mas tem um SUS silencioso que vocês não veem e que cuida de 100% da população. Então, o SUS é um orgulho, apesar das vicissitudes, das dificuldades, nós vamos discutir isso ao longo do nosso painel aqui. O SUS tem que ser um orgulho de todos vocês, de todos nós que estamos aqui, e defendido de maneira... eu vou terminar dizendo que é a melhor e a mais exitosa política pública brasileira, talvez de todos os tempos. Depois do SUS eu coloco o Plano Real, porque hoje nós temos uma moeda que nós não tínhamos. Né? Todo esse período que nós estamos falando aqui, trocava moeda. Eu tive 4 moedas em 2 anos de Secretaria de Saúde, então temos que nos orgulhar também da nossa moeda. Mas o SUS, como política pública, está muito acima disso. Obrigado. Muito bem, doutor Carmelo. Eu sempre ando com... Para mim, o maior símbolo do SUS é o Zé Gotinha, né? Que é a vacina. Então, é realmente um motivo de muito orgulho para a gente. Doutor Santini, por favor. Boa tarde a todos. É muito grande estar aqui mais uma vez. Eu tenho participado ao longo desses 11 anos desses eventos todos juntos contra o câncer com muita satisfação e, eu diria, sempre com uma grande oportunidade de aprendizado. Eu aprendi muita coisa durante a vida, mas eu tenho um reconhecimento muito especial pelo que eu pude aprender com a Merula sobre a vida.
sobre como não é como enfrentar, porque a Merula ela não enfrentava a vida, ela vivia a vida. E esse aprendizado é inestimável, e ela deixa esse legado, que é esse movimento Todos Juntos contra o Câncer, que ele merece, precisa e tem que ser valorizado e preservado. Eu acho que todos temos uma grande obrigação, até além do prazer de fazê-lo. Eu quero dizer, eu acho que de todos aqui, eu sou o mais velho, eu tenho 78 anos, eu tenho 54 anos de formado. Eu estou mencionando isso porque isso tem a ver com o SUS, essa história. Eu me formei em 1970. Em 1970, esse assunto não existia no radar da saúde no Brasil. O que existia naquela época era uma discussão nas faculdades de medicina a respeito do currículo das escolas médicas. Estava começando a aparecer uma discussão nas escolas médicas a respeito da necessidade de incorporar ao currículo questões ligadas à saúde pública, mas era muito incipiente ainda. A influência era mais pela questão de um modelo de médico de família que não era propriamente um comprometimento com a saúde pública, mas alguma coisa pensada na descentralização do atendimento. Enfim, eram coisas muito incipientes e nós vivíamos, era um clima muito difícil no país por causa da ditadura militar, onde a repressão ao movimento estudantil, a repressão às universidades, dificultava enormemente o avanço das discussões a respeito da democracia, de uma maneira geral, e da saúde em particular. Mas o Brasil tinha uma tradição de saúde pública anterior a essa, como o Gonçalo mencionou, a questão já do governo João Goulart, a questão da discussão da municipalização, que o ministro Wilson Fadul provocou. Mas, mesmo antes disso, o Brasil tinha uma história, desde o início do século, na luta pela introdução da vacina. Oswaldo Cruz, com o trabalho pioneiro de vacinação, no Rio de Janeiro, que era uma cidade assolada pela peste, pela febre amarela, por várias epidemias, e isso prejudicava, inclusive, a economia do país, porque o Rio de Janeiro era uma exportação de café e açúcar do país, e a febre amarela, por exemplo, impedia o aporte de navios. Então, essa questão da saúde no Brasil se liga à economia, se liga, como sempre se ligou, e nem sempre foi dado devido valor a tudo isso. Mas essas sementes, esses movimentos, essas iniciativas, elas foram constituindo também o ambiente para essas discussões que sucederam. Quando foram criados os institutos de aposentadoria e pensão para os trabalhadores, é resultado não de uma benesse, mas da luta dos trabalhadores. Desde da década de 20, na Lei Eloy Chaves de 23, começa a proporcionar possibilidade de atenção ao trabalhador, não porque também fosse uma benesse, mas porque o trabalhador urbano era necessária a manutenção da vida desse trabalhador, porque ele já tinha certos conhecimentos que precisavam ser preservados, diferente da questão da escravidão, que o que se tratava com relação ao trabalhador era meramente a substituição da força de trabalho. Então, historicamente, o Brasil, a economia, a política do Brasil se constitui como um elemento de propulsão, mas também de repressão ao avanço em relação à questão da saúde pública. Então, estou falando isso tudo para dizer que criar um sistema de saúde não é apenas a proposição ou a promulgação de uma determinada lei, mas é um amplo processo de luta da sociedade. É realmente uma conquista.
E eu acho que é muito importante frisar isso, porque o SUS não é uma benesse dada por alguém, ela é uma conquista e ela precisa ser permanentemente valorizada, preservada, discutida, sim, reconfigurada, reconstruída, mas é uma conquista e é um patrimônio, que é uma outra coisa muito importante. A sociedade precisa se apropriar do SUS e não tratar o SUS como se fosse algo externo a ela mesma. Carmine falou, todos dependem do SUS, todos precisam do SUS, todos usam o SUS. Então, isso é um ponto muito importante. E eu queria contar uma pequena história, como é que eu me envolvi nessa história. Eu era residente de cirurgia, trabalhava na emergência do hospital universitário, e no plantão eu dava vários plantões, mas um deles era domingo, e no domingo o hospital universitário em Niterói, o Hospital Universitário Antônio Pedro, ele era a referência praticamente da região noroeste e norte do estado do Rio de Janeiro. E nós recebíamos uma demanda absurda de pacientes na emergência, porque simplesmente as pessoas não tinham para onde ir. 99% dos pacientes que eu atendia na emergência não eram de emergência. Eram pessoas que vinham em função de não ter onde ser atendido em nenhum outro lugar. Mas também havia as emergências, e terríveis. Uma vez eu me lembro que chegaram 4 ambulâncias com 8 pacientes com queimadura grave da explosão de uma caldeira, de uma fábrica de sardinha. Ora, isso são queimados extremamente graves, que você não tinha eles não tinham para onde ir. Então, além do que não era emergência, havia a emergência real e que chegava nesse tipo de coisa. Mas também tinha uma outro tipo de emergência que eu gostaria de mencionar aqui, que eram as emergências de pacientes com doenças parasitárias, por exemplo. Pacientes com obstrução intestinal por ascaris. O paciente era levado, às vezes, à cirurgia, porque tinha um bolo de ascaris impedindo o trânsito intestinal. Isso tudo é o passado, mas isso era a realidade da saúde pública no nosso país. Sarampo, pneumonia pós-sarampo, tétano, diversos tipos de doenças preveníveis por imunização, tudo isso é antes do SUS. Então, o SUS veio a fazer frente a tudo isso. E estou contando um pouco a minha história, porque, diante disso, eu criei uma perplexidade. O que é necessário fazer para resolver essa história? A gente não pode conviver com isso. O hospital universitário tinha 200 leitos extras. Quer dizer, ele tinha 400 leitos e 200 leitos de corredor. Isso é um negócio absolutamente... Então, eu comecei a tomar algumas iniciativas locais de tentar organizar, tentar articular com o município, tentar articular com o Estado para tentar ver o que fazer. Nessa época, eu não tinha nenhuma dimensão de saúde pública, eu não era sanitarista, eu não tinha nenhum conhecimento de planejamento de saúde. Eu me lembro que o Aroca, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho em Niterói, o Sérgio Aroca, que é uma pessoa fundamental na criação de tudo isso, me convidou para apresentar o que eu estava fazendo em Niterói, lá na Escola Nacional de Saúde Pública. E quando eles me perguntaram qual era o modelo de planejamento que eu estava adotando, eu não entendi nada, eu não sabia do que eles estavam falando. Eu estava realizando um processo. Então, isso resultou depois no que a gente desenvolveu, são as ações integradas de saúde, que são atividades precursoras do SUS, e foi quando eu conheci a Ana, nessa época das ações integradas de saúde. Então, o SUS tem uma longa história de construção, de dedicação das pessoas, e por isso é que, às vezes, eu acho que é importante contar um pouco essa história, porque para as pessoas entenderem a perspectiva desse processo. Quando se cobra, e é preciso cobrar, mas é preciso entender que isto é um processo, é uma construção. A sociedade
é parte dessa construção. E isso é muito importante de ser colocado. Então, eu acho muito oportuno ter essa conversa aqui, sobretudo desse ambiente criado nesse processo e, sobretudo, frente ao desafio que é a questão do controle do câncer. Nós superamos uma questão importante no tema da oncologia, quando a gente saiu da ideia da luta contra o câncer para o controle do câncer. A luta contra o câncer, pode-se dizer, na minha opinião, é uma luta perdida. Nosso objetivo não é lutar contra o câncer. Nosso objetivo é controlar a doença. E é possível fazer isso. Aliás, é disso que se trata. Porque, na verdade, para que isso seja feito, só mesmo existindo um sistema de saúde que permite a atuação ao longo de todas as etapas da história natural da doença. A luta contra o câncer é uma questão individual. O controle do câncer é uma questão populacional. Essa é a perspectiva que o SUS precisa e está adotando já há muitos anos e consolida agora essa história com a aprovação dessa lei que recentemente é aprovada. Então, essa é a minha perspectiva nesse primeiro momento. Muito obrigado, esse primeiro bloco rico, e dizer que da importância do Sistema Único de Saúde, não só para pacientes oncológicos, mas como para a população como um todo. Mas eu, enquanto paciente, né, de uma doença crônica, e os médicos falavam para minha mãe, não se apega muito a ele não, porque ele vai morrer muito jovem, né, com 6, 7 anos de vida. E o bom da história é que todo ano eu tinha festa de aniversário, né, porque minha mãe falava, vai morrer, vamos comemorar, né? E aí tinha aniversário todo ano. Depois dos 15 anos, ela parou de comemorar, falou, não vai morrer mais não. E tudo isso a gente vê que hoje o paciente de talassemia ele tem uma sobrevida muito melhor graças ao Sistema Único de Saúde, né? Segurança transfusional, né? Sangue de qualidade, veio o teste NAT, que foi implementado no sistema, né? Os quelantes de ferro, né? Que antes a gente não tinha. Hoje nós temos 3 quelantes disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, então tudo isso são avanços e que vem garantir a qualidade de vida, que era o que a gente estava falando no almoço, né, doutor Santini? Às vezes não é curar a doença, mas é você dar uma sobrevida melhor para a pessoa que precisa, né? E aí nós vamos agora para o nosso segundo momento, que é falar um pouquinho da magnitude do SUS, né, da grandeza do Sistema Único de Saúde. Então, o SUS gerou grande impacto na democratização da saúde à população brasileira. Como foi estruturado um sistema desta magnitude? Qual foi o caminho para chegar até o SUS de hoje? E aí eu começo com o Dr. Carmino, dessa vez. Bom, como eu já disse, o SUS foi um processo, né? Ele veio através da saúde pública. Como eu já disse, não fui eu nesse momento até lamento não ter sido um protagonista em primeira pessoa dessa história maravilhosa que foi a construção do SUS, mas vários movimentos, o Santini falou de Niterói, nós temos que lembrar que 4 municípios foram fundamentais, por exemplo, no processo de municipalização, que foi Campinas, Niterói, Montes Claros e Londrina. Montes Claros, em Minas Gerais, e Londrina. São os 4 municípios que fizeram os pilotos da municipalização numa época que precedeu. E outras ações integradas de saúde, o SUDES no estado de São Paulo foi fundamental. A implantação do SUDES, feito na raça, antes da Constituição, inclusive, foi fundamental para estabelecer essa relação entre Estado e municípios, né? Curiosamente, num governo muito difícil, que foi o governo Sarney, né? Com hiperinflação e tal. Foi nesse ambiente que o SUS foi se desenvolvendo até a Constituição. A Constituição
foi uma feliz coincidência da gente ter uma constituinte naquele momento, nesse momento histórico de desenvolvimento da saúde pública, né? Porque foi possível colocar na Constituição todas essas discussões que vinham acontecendo ao longo das conferências de saúde e em todos os âmbitos ligados aos municípios, os estados e assim por diante. E o SUDES, no estado de São Paulo, foi um negócio fabuloso, porque ele criou os primeiros contratos de gestão, coisa que hoje a gente ainda acha que o SUS deveria voltar a esse modelo, não de tabelas, como era do SUS, mas através dos vários contratos de gestão. E isso foi feito no estado de São Paulo, e todos os municípios, praticamente 100% dos municípios, aderiram aos contratos de gestão, e o SUDES, né, antes do SUS, começou a trabalhar o seu programa de municipalização antes mesmo da Constituição, não é? Então, o SUS é um processo, é uma conquista, muita gente, felizmente alguns estão entre nós, outros como o do Aroca, o Pinotti, infelizmente não estão mais entre nós, foram grandes lutadores, o Nelson, que está comigo lá em Campinas, é uma pessoa incrível, né? Que era de Londrina e depois foi para a Unicamp. Então, a história do SUS vale a pena ser lida por vocês, porque é uma história extremamente importante. A gente precisa conhecer esse passado para poder saber como nós vamos lidar com o presente e com o futuro, não é? Saber que isso é uma conquista da sociedade, nós somos parte da sociedade, nós não somos fiadores de vocês ou da sociedade, nós somos parte da sociedade, não é? Então, eu acho que é isso que eu tinha a falar. Só queria fazer uma brincadeirinha com você, porque a minha neta, que nasceu em Roma, nasceu no Hospital São Camilo, que é um hospital público de Roma, das camilianas da tua cidade. Elas estão lá em Cruzília até hoje. Pois é, eu não sei onde é Cruzília, mas o São Camilo é o hospital universitário da La Sapienza, que é uma das mais importantes universidades do mundo, que é camiliano. Muito bem, muito bem. Então, vocês que estão aí podem continuar enviando seus questionamentos, suas perguntas, e pedir só para a gente se atentar ao tempo. É um tema muito importante e bom de se falar, mas a gente precisa se atentar ao tempo. Doutora Ana, por favor. Então, eu vou me atentar ao tempo. Eu queria lembrar o seguinte, uma das grandes preocupações do SUS, desde o seu começo e desde antes do seu começo, era a questão do acesso. E o acesso começou a ser discutido, assim, igualdade e equidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, dá mais acesso para quem precisa mais, e isso faz toda a diferença, porque não é o igual para todo mundo. E essa é uma questão com a qual a gente se debate até hoje. Outro dia eu ouvi uma expressão linda, que é o que é equânime. Porque equânime é que as pessoas têm almas iguais. Porque ânime é alma, né? E aí isso é ainda mais bonito que equidade. Mas atingir essa equidade é muito difícil. Por outro lado, a gente precisa pensar que, como o doutor Carmino mencionou agora, tem alguns assuntos que a gente ainda não consegue tocar direito, pensando na população como um todo. Então, uma coisa é aumentar a sobrevida, outra coisa é garantir acesso. Mas a terceira é garantir acesso àquilo que é necessário. E o derradeiro que eu vou falar para garantir o tempo aos meus companheiros é garantir o acesso para buscar uma sobrevida com melhor qualidade de vida, e não sobrevida qualquer. Eu vou falar uma obviedade que todo mundo já fala, mas não é ter mais anos de vida, mas é ter mais vida nos anos que você tiver daqui para frente. Isso, algum dia, a gente vai entender. Doutor Santini, por favor. Eu acho que
para falar da magnitude, vários aspectos já foram mencionados, mas eu diria que há um aspecto muito importante, que são os desafios futuros para a sociedade brasileira com relação não mais à consolidação do SUS, mas a importância desse sistema para os próximos desafios que estão sendo colocados no mundo de hoje. A própria questão do câncer. Veja que, hoje em dia, você, a cada ano, entra no mercado 200 drogas, no mínimo. Existem mais de 5.000 moléculas na linha de expectativa de produção de novas drogas para o tratamento de câncer. Obviamente que isso tem um impacto econômico absolutamente insuportável para qualquer país, e não apenas para um país pobre como o Brasil, ou um país de média renda como o Brasil, mas para qualquer país, seja pobre, seja país rico. Então, há desafios desse tipo, e, por exemplo, algumas políticas estão sendo adotadas com relação, por exemplo, à questão novas políticas industriais, uma maneira... Mas não basta isso, quer dizer, isso é importante, mas isso depende também de uma articulação internacional, depende do mercado. O mercado é determinante com relação a tudo isso. Então, trazer a consideração, sobretudo para o SUS como um todo, a questão da prevenção é um elemento fundamental. Eu acho que a sociedade precisa se dar conta, e o SUS tem exemplos como, por exemplo, a questão do tabagismo, o impacto que isso tem na qualidade de vida, na preservação, na redução da mortalidade por câncer de pulmão, isso é um fato. Então, existem outras dimensões da prevenção que são extremamente importantes, não só para câncer, que existem várias possibilidades, a parte da alimentação, o meio ambiente, tudo isso tem impacto, mas também para a saúde de uma maneira geral. Esses são desafios que estão no presente e no futuro. A única maneira de se viabilizar acesso a condições de tratamento é você também limitar o número de pessoas que vão necessitar desse tratamento. Então, a prevenção é um elemento fundamental, que eu acho que dentro vamos dizer assim, dos desafios futuros, esse é um ponto chave que eu acho que nós temos que chamar a atenção. Obrigado. Dr. Vancini, por favor. Eu queria voltar um pouco atrás, porque eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de noção do que era antes. E a maioria das pessoas não tem essa noção. Quando o Santini fala lá de 1904, quando nós estávamos lutando lá com Oswaldo Cruz, tentando vacinar as pessoas contra a varíola, controlar a febre amarela, comprar rato para diminuir o impacto da peste bubônica, eu quero lembrar que em 1920, o que era saúde no governo federal brasileiro ficava no Ministério da Justiça. Não ficava no Ministério da Saúde, porque não existia. Era o Ministério da Justiça. O que nós fazíamos naquele momento, 1920? A gente punha louco, pobre, no manicômio, lazarento, pobre, no lazareto, tuberculoso, pobre, nos sanatórios. Era isso que era saúde pública. E essa saúde pública, essas três doenças que tratávamos isolando, elas vieram até 1980 no Brasil. Nós começamos a destruir os nossos manicômios, os nossos lazaretos, os nossos sanatórios de tuberculose no final dos anos 70. Então, o que nós fizemos foi muito pouco nesse período todo. E a importância dessas doenças era muito grande. Eu me lembro, nos meus anos de formação, durante a década de 70,
todo pronto-socorro tinha uma sala de hidratação de crianças, porque as crianças morriam desidratadas porque nós não tínhamos saneamento básico. E nós só fomos conseguir acabar com as salas de hidratação, onde as crianças recebiam soro na veia, a partir do momento em que nós aumentamos a nossa distribuição de água tratada, que não tem diretamente a ver com saúde. Então, a medicina que nós vemos hoje é uma medicina dos anos 80 para frente, que foi o momento de recuperação do país do ponto de vista democrático. Então, essa nova medicina estava preocupada com os determinantes da saúde. E os determinantes da saúde são os determinantes sociais, para os quais nós começamos a abrir os olhos. Nós não tínhamos segurança alimentar. Eu vi crianças com kwashiorkor, com marasmo. Hoje, nós voltamos a ter criança com kwashiorkor durante o governo anterior. Nós perdemos a capacidade de ter segurança alimentar. E a sociedade brasileira permitiu que isso acontecesse. Então, essas transformações precisam ser apoderadas pela sociedade para que elas não voltem a acontecer. E é interessante, só para contextualizar, quando o senhor fala da questão dos manicômios, né, dos hospícios, Barbacena era um grande local, né? E tem um livro muito interessante que chama O Holocausto Brasileiro, né, da Daniela Arbex. Ele relata, né, o maior genocídio que aconteceu. E é muito interessante esse livro por conta de tudo isso que aconteceu nesse período. E nós vamos agora falar dos êxitos do SUS e a oncologia, né? E então, eu queria que vocês pudessem trazer para a gente quais são as principais conquistas do SUS ao longo de seus 30... Não, desculpa, peraí. Perdi aqui. Não é isso mesmo. Quais são as principais conquistas do SUS ao longo de seus 34 anos de existência, né? Podemos dizer que o cuidado oncológico se encaixa como um êxito? Temos a nova lei da política do câncer, mas ela vai exercer de fato o impacto que se espera na vida dos pacientes? Doutora Ana, por favor. Eu queria agradecer até por essa pergunta, porque ela permite dizer o seguinte: em primeiro lugar, retomando o que o doutor Santini colocou, no que diz respeito à oncologia, a gente hoje em dia tem alguns protocolos implantados de detecção precoce. A gente ainda está devendo na prevenção, mas pelo menos a detecção precoce passou a ser falada. Ou seja, as pessoas estão preocupadas em identificar o que elas têm. Existe um pequeno problema com a questão da legislação, porque no Brasil a gente tem essa coisa da a lei que pega e a lei que não pega. Então, tem uma lei que fala em quanto tempo deve começar o tratamento. Enquanto a gente tiver num sistema assim, vai ser difícil cumpri-la. Mas, pelo menos, a preocupação de identificar o câncer precocemente obrigou a que as pessoas pensassem no assunto, falassem o nome da doença, né, que era uma coisa absolutamente não falável antigamente. E aí, eu acho que é importante a gente perceber o seguinte: hoje em dia, 2024 e daqui para frente mais, a gente tem coisas além dos chamados determinantes sociais. A gente tem determinantes legais, quer dizer, o que dizem as leis, o que pode, o que não pode, o que precisa e o que não pode, não pode. E tem os determinantes comerciais. Entre os determinantes comerciais e os determinantes legais, a gente tem algumas pragas que estão começando a chegar, por exemplo, que atrapalham tudo que se obteve de vitória contra o tabagismo na época quando a Anvisa fez aquelas campanhas, porque hoje tem aquele pendrive que o pessoal fuma, né?
que não pode, mas se não pudesse, não tinha. E isso tem a ver com uma indústria que pode, que existe. Então, para a oncologia ter mais êxito, e para outras questões de saúde terem mais êxito, a gente precisa pensar nos determinantes, além dos sociais, os legais e os comerciais. A gente está caminhando, a gente melhorou muito. A população está começando a se cuidar e os serviços de saúde estão começando a ter, aliás, os serviços que cuidam de doença, né? Mas está começando a ter esse tipo de preocupação. É um êxito? É, mas é um êxito relativo. A gente tem muito caminho pela frente, porque a gente tem um grande processo, né, como a gente vem falando aqui, para dar conta. Obrigado, doutora Ana. Doutor Santini, por favor. E nós temos muito que comemorar, realmente. O SUS tem êxitos fantásticos, né? A redução da mortalidade infantil nesse país é um fato absolutamente incontestável. Como disse o Gonçalo, a experiência de quem viveu lá os anos 70, nas emergências, a tragédia que era, além da mortalidade peri e pós-natal, pelas dificuldades de acesso ao tratamento, ao parto, ao pré-natal, tudo isso, a morte por desidratação, por sarampo, por doenças infecciosas, por doenças parasitárias. Então, isso tudo é um grande êxito, isso tem um significado extraordinário. A organização, essa questão da saúde mental, é um negócio... Eu, como secretário de saúde no estado do Rio de Janeiro, eu fechei 2 manicômios, onde um deles, os pacientes estavam... o hospital era na beira de um rio, o rio enchia e os pacientes ficavam dentro d'água, porque eram abandonados. Tem um relato no livro que eu escrevi, e é fato isso aqui, foi encontrado em uma cela, num hospital em Niterói, onde tinha um corpo mumificado. Ou seja, aquela pessoa foi mumificada anos dentro daquele, que não foi vista por ninguém. Isso é um fato histórico. Era assim que se falava na saúde mental no Brasil. Ou seja, eram verdadeiros campos de concentração e de extermínio. Então, isso é um êxito extraordinário, a reforma psiquiátrica no Brasil, com todas as dificuldades que tem para implantar. E olha que nós tivemos um ministro da Saúde, chamado Leonel Miranda, que era dono de hospício, e ele lutava contra qualquer tipo de reforma psiquiátrica. Foi ministro da Saúde. Ele queria acabar com câncer, com tratamento de câncer público e de saúde mental, porque ele tinha essas 2 coisas como negócio. Então, o êxito é muito grande. Os desafios também são muito grandes. Então, na verdade, a oncologia, o controle de câncer, se coloca no âmbito destes desafios, porque são questões que aparecem exatamente porque as pessoas estão vivendo mais, mas também porque as pessoas estão submetidas a mais fatores de risco, também porque tem maiores desafios tecnológicos. As mudanças de tecnologia, de abordagem, são muito grandes. Antigamente, quando você pensava numa quimioterapia, você pensava qual era a máxima dose que poderia ser utilizada, que o paciente poderia suportar. Hoje você pensa na dose mínima necessária para atingir uma proteína, uma unidade genética. Então, esses são imensos desafios do sistema, mas eu considero que são desafios exitosos e não paralisantes. Doutor Dancini. Eu acho que temos que fazer essas lembranças e olhar para os sucessos do SUS.
Sucessos do SUS, que eu acho que nós temos que não perder de vista, sem dúvida, as campanhas de vacinação são um sucesso. Agora, as campanhas de vacinação são um sucesso e, ao mesmo tempo, um sinal de fracasso, porque a melhor maneira de vacinar as crianças é através da puericultura e não através de campanhas. Mas nós continuamos... Deu certo, mas não é o certo, não é o jeito certo de fazer. O jeito certo de fazer é levar a criança naturalmente no médico durante os primeiros 5 anos de vida para fazer o acompanhamento da puericultura, do desenvolvimento ponderestatura e intelectual da criança. Mas a gente não acorda para isso. A outra questão que eu acho que nós temos que levar em conta é o seguinte: nós estamos entrando numa linha agora do quanto custa e do quanto nós temos para gastar. E essa discussão na área do câncer, ela vai ser cada vez mais destrutiva. E a tentativa da gente olhar para isso e falar, olha, acima disso não dá. Nós não podemos aceitar o acima disso não dá. E aparecerem novas drogas, nós vamos ter que encontrar solução. O melhor exemplo de soluções que nós temos na área da saúde pública no Brasil, temos muitos exemplos. Eu só vou falar do melhor, porque nós temos hoje um sistema de assistência a transplantes de órgãos, que é o maior do mundo. Temos um sistema de atendimento a pacientes que precisam de hemodiálise, que mantém 140 mil pacientes em hemodiálise. Temos um sistema de atendimento a hemofílicos, que mantém 8 mil hemofílicos com os medicamentos adequados, com um custo imenso. Foi a AIDS. O sucesso da AIDS se deveu, na minha opinião, à pressão da sociedade. Foi a sociedade que conseguiu gerar o sucesso do Programa Nacional de Tratamento de Pacientes Portadores do Vírus da AIDS. Nós não podemos esquecer isso. É fundamental que a gente entenda isso e que essa pressão feita sobre o Estado brasileiro é que gerou a solução, que é uma solução e a melhor solução do mundo, que é o tratamento. O modelo de tratamento dos pacientes da AIDS. Mas nós temos que conseguir não esquecer disso, porque nós temos que conseguir viabilizar os tratamentos para AME, viabilizar os tratamentos para Duchenne, viabilizar os tratamentos para um monte de doenças que começam a ter alternativas terapêuticas. E se nós não utilizarmos a alternativa terapêutica, a morte é o único caminho. Agora, como é que faz para fazer com que isso aconteça? É a partir da mobilização da sociedade, como nós fizemos com a AIDS, e não tem outra alternativa. Muito bem, doutor Gonçalo. E essas terapêuticas para doenças raras, na maioria das vezes, são caras, assim como por câncer, né? Eu estou fazendo uso de um medicamento inovador que reduz o número de transfusões de sangue, né? E eu só pude conseguir o medicamento via convênio médico, né? Mas isso tem que ser ofertado e acessado por todos os outros pacientes, né? Porque é uma mudança de paradigma. Eu transfundia 3 concentrados de hemácia, passei a transfundir 1, né? Então, olha o ganho que se tem diante do cenário, né? Quando que a gente imaginava que isso seria possível? Ainda estava falando isso com o Dr. Santini, né? A gente não tomar a quantidade de sangue que a gente tomava no passado. Era algo inovador, né? E nós estamos partindo para o nosso último bloco, e nós vamos falar exatamente disso, doutor Vencina, da gestão e financiamento da saúde. Então, existe uma linha tênue entre ofertar cuidado e o quanto quem demanda se dispõe a pagar por isso. Como os gestores enfrentaram ou ainda buscam superar os desafios em termos de financiamento e sustentabilidade da saúde? Dr. Carmen, por favor. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho do bloco anterior que eu não falei. Porque no bloco anterior era todos os sucessos do Sul. A gente podia passar a tarde inteira falando de todos os meus colegas me antecederam. Eu acho que a questão da saúde mental eu colocaria
numa prateleira alta. Eu fui secretário e conheci o Juqueri, que tinha 40 mil internos, 40 mil internos. O Juqueri, você não conseguia enxergar os pavilhões de um ponto da terra. Eu, como secretário, tinha que pegar um helicóptero, rodar a fazenda para enxergar onde possivelmente você tinha pacientes lá dentro. É um negócio doido. A gente viu hospitais psiquiátricos que eram verdadeiros presídios, umas coisas absolutamente indignas, né? Então, essa coisa do direito humano, né? A gente tem que... E esse programa antimanicomial brasileiro é dos maiores orgulhos que a gente tem que ter. Temos um ou outra probleminha e tal, mas, gente, se a gente olhar para trás, é uma... A redução da mortalidade infantil de 3 dígitos para 2 e até para 1, né? Eu tive a honra de ser secretário municipal de Campinas e a nossa mortalidade infantil era 6, 7 por 1000. Quer dizer, padrão... Quer dizer, quando? Dentro do SUS, porque a grande maioria dos partos na cidade são feitos dentro do Sistema Único de Saúde, não é? E dentro do câncer... a única ressalva que eu faço é que o câncer não pode ser pautado pela indústria farmacêutica. Eu quero colocar uma coisinha aqui que eu acho importante. Quer dizer, nós temos que trabalhar para dizer o que é realmente essencial para a nossa população. Então, programas de equidade, programas de acessibilidade, programas de essencialidade são fundamentais e nós temos que dizer. Não é porque uma droga é nova que ela é suficiente para ser introduzida. Nós seremos sempre a favor do que for melhor para o paciente, quero deixar bem claro. Sempre seremos a favor. Mas nós temos que ter informações científicas maduras. Muitas vezes os estudos pivotais são publicados com o apoio da indústria farmacêutica, não expressam o perfil da nossa sociedade. Às vezes não tem negros nos estudos, às vezes não tem orientais nos estudos, às vezes não tem pessoas idosas, a grande maioria, às vezes a doença é de idoso e o estudo pivotal não tem idoso. Então, eu acho que nós temos que ter maturidade científica para saber ler os estudos e saber exatamente o que deve ser introduzido, em que momento deve ser introduzido. É nossa obrigação. Nós, dentro da Associação Brasileira de Hematologia, nós pegamos todo o ano de 2022 com dados do DataSUS e fizemos uma análise em 15 comitês científicos disso que a gente chama de essencialidade. Eu posso antecipar para vocês que o SUS tem muito mais do que a gente imagina, que a gente às vezes deprecia, tanto em relação a diagnóstico como em relação a tratamento. Muito mais. Falta coisa? Falta. Certo? Um dos maiores escândalos do Brasil, por exemplo, é não ter transplante autólogo de medula óssea para mieloma múltiplo, que aumenta em 6 vezes a sobrevida. Não é o remédio, o IB ou o AB novo, que vai fazer isso. Nós temos que fornecer uma coisa que custa muito mais barato, muito mais simples de ser feito, e que nós não conseguimos oferecer. Então, a questão de acesso e a questão de essencialidade é uma coisa muito importante, é um conceito difícil. O Brasil é um país muito desigual. Quando a gente olha o Brasil através das suas regiões, através dos seus estados, a gente vê como o país é desigual. Nós precisamos fazer um programa de saúde quase que completo para a região norte. O acesso na região norte, no que nós estamos falando aqui, é muito ruim, é muito pequeno. Não é? Curiosamente, o Estado brasileiro, que na nossa área, no nosso estudo, promoveu o melhor acesso, não é São Paulo, é o Espírito Santo. Então, tudo depende, gente, de políticas públicas bem trabalhadas e bem desenvolvidas, não é? Porque, senão, a gente cai no erro de ficar defendendo. Eu sempre acho que, por exemplo, a advocacy, que é uma coisa importante nesse evento que nós estamos falando aqui, é correto, é necessário, mas tem que lembrar
que antes de defender uma causa, tem que defender a causa maior, que é ter um sistema de saúde absolutamente financiado, adequadamente gerido, antes de defender o interesse do paciente A, B, C. Nós vamos defender, é nossa obrigação defender, mas nós temos que defender o sistema de saúde, o sistema geral. Então, a advocacy, antes daquilo que nós queremos defender, nós temos que defender o sistema. Aí sim nós vamos poder defender com muito mais propriedade, com muito mais possibilidade, inclusive, de sucesso, do que se a gente defender isoladamente. Né? Então, acho que é algumas coisas que eu queria falar. Em relação à gestão e financiamento, é um problema muito sério. O Brasil só coloca 3,8% do PIB na saúde pública, apesar de colocar quase 10% na saúde. Então, mais de 6% do que se coloca na saúde vem do sistema privado. Quer dizer, vem da poupança das pessoas, em outras palavras, porque também o sistema privado, nós estamos falando da sociedade pagando seguros de saúde, pagando fármacos e pagando atividade. Então, nós temos que lutar muito para subir esse PIB pelo menos para 5%, para a gente chegar perto da Colômbia, perto da Argentina, que todo mundo... A Argentina coloca mais de 10% na saúde pública. Então, nós temos que fazer uma reflexão, porque o governo federal diminuiu muitos recursos nesses últimos anos do SUS. Isso ficou muito transferido para os estados e principalmente para os municípios. Né? Ok, os municípios são responsáveis pela atenção primária, isso é uma grande parte. Mas na pirâmide da saúde, o custo muito alto está na ponta da pirâmide. São os programas mais sofisticados, como o programa de câncer. Desculpe ter colocado algumas coisas a mais. É isso, obrigado. Muito bem. Dr. Santini, por favor. Eu acho que o Carmine tocou nos pontos fundamentais. Eu só queria acrescentar um aspecto com relação a essa questão da gestão e do financiamento. Primeiro, sem dúvida, o nosso sistema é subfinanciado. No entanto, nós temos alguns problemas, e o Nelson, outro dia, levantou uma questão que eu acho que é muito relevante sobre isso. Nós estamos acompanhando uma crise enorme do sistema de saúde inglês, que gasta 20 vezes mais per capita do que nós gastamos. Portanto, embora essa questão do financiamento seja muito importante, existe um problema de gestão, mas não é um problema clássico de gestão, é um problema de gestão de transformação. Os sistemas de saúde estão sendo obrigados a se transformar. E nós ainda não sabemos qual é o novo formato. Quer dizer, até hoje, nós temos na cabeça um certo formato, mais ou menos de pirâmide, de complexidade, e que eu acho que, na verdade, esse formato ele tá se modificando. Acho que hoje o que nós temos, se fosse para representar graficamente, círculos concêntricos, e não mais uma pirâmide. A complexidade das questões de saúde, elas estão se aumentando, vamos dizer, está aumentando a complexidade em cada um dos níveis. Então, as novas tecnologias, novas abordagens, elas vão se incorporando em cada etapa da gestão da saúde. Eu acho que são desafios de conhecimento novos, que nós não estamos ainda apropriados com relação a eles. Acho que esses são os principais problemas de gestão. E financiamento, sem dúvida. Subfinanciar não consegue resolver nenhum tipo de problema. Ensina. Não, eu acho que esses dois problemas são problemas que nós estamos enfrentando muito mal. O primeiro problema é o problema do financiamento.
Agora, o problema do financiamento, ele não vai ser enfrentado só dentro do setor saúde. O problema do financiamento é um problema da sociedade brasileira. Nós nunca vamos conseguir ter um sistema de saúde muito bom com uma educação muito ruim. Então, educação, saúde, essa transversalidade tem que existir. Porque se nós não tivermos essa transversalidade, nós não vamos conseguir melhorar as condições de saúde e as condições de vida, que é o que nós queremos melhorar. Então, a sociedade precisa entender que nós precisamos melhorar o Brasil para conseguir melhorar a saúde. Não existe Torre de Marfim. Nós não vamos conseguir melhorar só a saúde. A outra questão é a questão da gestão. A ficha tem que cair. Quer dizer, ou nós fazemos uma reforma de Estado e conseguimos fazer um Estado mais eficiente, ou nós vamos ter que fazer uma coisa que a maioria da população entende que é privatização, que é ter uma maior presença do setor privado em parcerias com o setor público. Agora, as parcerias têm que ser transparentes e elas têm que demonstrar continuamente a capacidade de produzir os efeitos que nós queremos. Então, é possível trabalhar com a iniciativa privada? Eu não tenho dúvida de que é, desde que com transparência e com prestação de contas, ou seja, entregando aquilo que é necessário para a sociedade. Mas eu acho que nós temos que fazer uma revolução na área da gestão para conseguir ser mais efetivo, para conseguir terminar os projetos que nós temos que entregar para a sociedade. Obrigado, doutor Gonçalo. Doutora Ana, por favor. Eu acho que os colegas que me antecederam agora apontaram para o que precisa de fato ser apontado. A primeira dessas coisas tem a ver com o fato de que o Brasil precisa conhecer o Brasil para conseguir fazer gestão direito. Conhecer o Brasil significa saber que é diferente o que acontece no Rio Grande do Sul do que acontece no Acre. Quer dizer, quando a gente fala do acesso, hoje, concretamente, com a seca na região norte, teve aldeias que ficaram isoladas no Acre. Então, não dá para trabalhar com a saúde no Brasil sem considerar o que acontece na ponta da linha. E a ponta da linha não pode ser decidida em Brasília. Quem está na ponta da linha tem que tomar decisão naquela hora, seja onde for, mesmo que haja protocolos, porque a realidade não obedece o protocolo. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que é super importante. A segunda coisa que eu acho que é super importante também é que todo mundo fica falando em gastar menos. Ainda bem que aqui ninguém falou em gastar menos. Começamos a pensar em aonde nós vamos arrumar mais dinheiro para gastar. Mas, seja como for, a gente precisa gastar melhor. E o que quer dizer gastar melhor? Por um lado, não jogar dinheiro fora, porque isso, dinheiro não aceita desaforo. E, segundo, gastar com o que é necessário. O que é necessário não é o que cada um vai definir como a sua causa, mas é o que de fato vai fazer efeito para a saúde da população. Então, a governança do SUS, ela tem que ser melhorada no sentido de que ela já traz com clareza que o federal não manda no estadual, que, por sua vez, não manda no municipal. Hoje em dia, além do município, a gente fala, ainda bem, em região de saúde, o que ajuda um pouco a gente a enxergar o que está acontecendo. Agora, o fundamental para que essa governança funcione é que precisa conversar. E, para conversar, as pessoas precisam querer ouvir antes de sair falando, porque falar todo mundo fala. Olha eu aqui falando. Mas tem que dar conta de ouvir. Então, precisa de governança e precisa de diálogo para saber o que acontece país afora. Aí, quem sabe, a gente melhora. Obrigado, doutora Ana. Antes de encerrar, nós temos aqui algumas perguntas. Acho que não vai dar para ser feita todas, mas depois eu entrego para vocês poderem responder e a gente disponibiliza. E ao responder, eu gostaria que vocês já fizessem as considerações finais, mas eu gostaria de pontuar o que a doutora Ana trouxe aqui agora, essa questão da dimensão do nosso país.
né? O Brasil é um país muito grande. Eu estive agora em Belém do Pará e eu fiquei preocupado e, ao mesmo tempo, estarrecido de ver que pacientes, né, de talassemia gastam 10 horas para poder sair de determinado lugar para poder transfundir em Belém. Outros gastam 2 dias de barco, né? Então, é uma realidade totalmente diferente da gente que está aqui. E a gente precisa pensar dessa maneira que a senhora traz, né? Dessas diferenças regionais que a gente tem. O meu SUS é diferente, sim, do SUS lá de Belém. Então, a gente precisa tratar isso com mais atenção e com mais carinho. Tem uma pergunta aqui, desculpa, presencial da Ana, que ela traz assim: como você vê o SUS atualmente diante do cenário político e não investimento? Doutor Vencina, pode responder essa, por favor, e aí o senhor já faz as considerações finais. Nós estamos vivendo um momento muito singular na vida brasileira. Depois dos 4 anos da pandemia associada ao pandemônio, nós estamos vivendo um momento terrível, né? De repente, nós estamos vivendo um semiparlamentarismo sem estrutura jurídica. E aonde o Supremo Tribunal Federal vem sendo chamado a realizar atividades que não estão previstas na estrutura jurídica. Então, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, ele é fruto de como nós elegemos o legislativo e de como nós caminhamos com o legislativo até este momento que criou essa estrutura semiparlamentarista. E um semiparlamentarismo num momento em que você tem que estar tendo uma maior capacidade de planejamento e gestão. Ou seja, teria que ter um executivo com mais condição de executar. Mas não está acontecendo isso. O Brasil está sendo varrido por queimadas. Como é que o governo federal não consegue segurar as queimadas? Não tem helicópteros para jogar água no fogo. Como não tem helicóptero para jogar água no fogo se São Paulo é a segunda cidade que tem mais helicópteros no mundo? Nós não estamos dando importância para o que está acontecendo. Então, como é que a gente vai se livrar desse momento? Temos uma experiência muito interessante agora, em outubro, que são as eleições municipais. Vamos ver como é que a gente vai se... Veja, quem elege os nossos governantes não são eles, somos nós. Dependendo de como nós tratarmos a democracia brasileira, nós vamos ter um país diferente. Não tem muito o que falar além disso. Se nós não conseguirmos melhorar a democracia brasileira no exercício do nosso voto agora em outubro, nós não vamos conseguir melhorar o governo federal. E não tem como melhorar o governo federal se não melhorar os governos municipais. Então, é um caminho que eu espero que a gente tenha maturidade de conseguir trilhar. Vamos votar melhor. Vamos parar de pensar que comunistas estão tomando conta do Brasil, porque é só disso que eu ouço falar. Nós estamos num momento de infância da democracia brasileira. É inacreditável o que está acontecendo, fruto desses últimos 4 anos que nós vivemos. Mas somos nós que temos que nos colocar frente a isso. Nós não nos estamos colocando frente a isso. É desastroso isso. Desculpe terminar com uma fala tão pessimista, mas não consigo fazer diferente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vencina. Doutora Ana, vou fazer essa para a senhora. É uma pergunta da Rita Vale, e ela diz o seguinte: como podemos interpretar e justificar a expressão "o meu SUS é diferente do seu SUS"? A pergunta, a resposta é de $1 milhão. A pergunta, enfim, foi muito bem formulada. A gente só consegue interpretar isso olhando
para o Brasil, como ele é. As pessoas, o SUS é uma conquista da sociedade, mas cada um ainda defende o seu pedaço. Cada um de nós quer que todos sejam felizes para sempre, desde que a minha parte esteja garantida. E em relação a isso, eu também vou ser pessimista, Gonçalo, lamento informar. A gente ainda não está preparado para procurar o bem comum. A gente ainda está preocupado em procurar o nosso bem, o nosso pedaço. Então, o meu SUS é diferente do seu SUS. E será mais diferente quanto mais eu tiver instrumentos para lutar pelo meu. Vamos brigar para a coisa mudar um pouco. Doutor Santini, essa aqui vai para o senhor. Melissa Medeiros. Hoje, o que você faria para organizar a oncologia no SUS? Você concorda com as compras centralizadas dos medicamentos? Totalmente. Eu acho que concordo totalmente com a compra centralizada. Eu, inclusive, durante o tempo que fui diretor do Instituto Nacional de Câncer, lutei para que isso acontecesse. Há muita resistência a isso, não é fácil conseguir, e as resistências até são justificáveis, muitas delas. Não é fácil adotar esse regime, é preciso transformações, inclusive legais, para que isso seja alcançado. Mas, com relação ao que eu faria, eu posso contar um pouco o que eu fiz. Quer dizer, eu fui diretor do INCA de 2005 até 2015. E nesse período, o que eu procurei fazer foi justamente seguir um caminho e que, felizmente, chegamos a esta lei que está aprovada no final de 2023. Em 2005, nós fizemos uma portaria, quer dizer, o Ministério da Saúde emitiu uma portaria a partir de uma iniciativa do CONSINCA, que é o Conselho do INCA, que envolve a participação de representantes das especialidades, também da sociedade, enfim, é um conselho de representantes mais amplo do que os próprios especialistas do Instituto, e nesse conselho gerou uma proposta de uma portaria 2439, que foi a portaria que organizou a atenção oncológica nessa perspectiva, considerando a história natural da doença. Então, a partir daquela portaria de 2005, depois de 2013 e sucessivamente 2017, chegou-se a essa lei. Então, o que eu fiz durante esse processo foi aprimorar um sistema legal para que se organizasse a atividade de atenção ao câncer. Ao mesmo tempo que trabalhava nesse âmbito, trabalhava também no âmbito da implementação de algumas das ações fundamentais para o controle da doença. O que eu faria hoje é continuar fazendo isso que eu já fiz quando tive essa oportunidade e que, na verdade, continuo fazendo hoje, quer dizer, embora aposentado, mas como consultor da Fundação Oswaldo Cruz, buscando construir, aperfeiçoar e aprofundar essas políticas. Essa é a minha experiência, o que eu acho que eu preciso fazer, que eu posso fazer, é isso, dar continuidade e aplicação da minha própria experiência. Doutor Carmeno, essa eu vou fazer para o senhor. É da Simone Neri, e ela pergunta o seguinte: qual a responsabilidade dos municípios no tratamento do câncer? Bom, em primeiro lugar, já que é a minha última fala, eu não posso deixar de lembrar que nós aqui respiramos muito a alma da Merula. Quero deixar aqui minha gratidão, amizade, que
uma pessoa incrível como foi a Merula. É a minha última intervenção, não posso deixar de lembrar que Todos Juntos contra o Câncer tem tudo a ver com a luta que a Merula fez ao longo da vida. E também, antes de responder a pergunta, quero dizer a vocês, jovens, não liguem muito para os velhinhos aqui. Continuem lutando, porque a gente conquista, a gente ganha. Acho que foi o Vecina que falou de HIV, não foi só no Brasil. Eu assisti 2 congressos, um em Montreal e um em Estocolmo, que o ministro da Saúde não conseguia falar de tanta vaia, porque todo mundo queria saber o que ele ia fazer no enfrentamento do vírus HIV. Eles não conseguiram terminar. Então, a força da sociedade é muito grande, né? E aqui, nós estamos na Abralha, a Brasta, a sociedade organizada, ela tem um poder que transcende o poder dos gestores públicos. Quer dizer, a força da sociedade é imensa. Então, eu acho que precisamos continuar lutando e sempre, e depende muito de vocês que são jovens. Nós tivemos as nossas oportunidades e temos orgulho do que a gente pôde fazer. Talvez a gente não tenha feito tudo o que a gente gostaria de ter feito, mas orgulho do que pudemos fazer. Eu fui secretário municipal de Campinas 8 anos e acho que o papel do município é muito importante no enfrentamento do câncer. É claro que nós temos municípios como o teu, lá de 10 mil habitantes, que tem um determinado papel, e temos um município, país como é São Paulo, onde a responsabilidade no enfrentamento do câncer é completamente diferente. Aqui se faz transplante, aqui se faz quimioterapia, CAR-T, uma série de coisas que estão vindo aí. Mas um papel fundamental dos municípios, na verdade, tem 2 ações que todos os municípios têm que fazer, né? Que é o rastreamento e examinar o paciente para buscar diagnóstico precoce. Se a gente conseguir, através da nossa rede de atenção básica, promover rastreamento para as neoplasias mais frequentes, mama, próstata, colo e reto, que é um enorme problema. Pulmão é mais complicado, a questão do rastreamento, mas pode ser feito. Tireoide, linfoma, que precisa pôr a mão no doente, né? Se puser a mão no doente, 70% de quem tem linfoma, o diagnóstico sai pela palpação do doente. Quer dizer, nós precisamos voltar a examinar os pacientes. E isso eu acho que a atenção básica vai ser... Essa ação é quase que exclusiva. Agora, outras ações dependem da complexidade da região. A doutora Ana falou aqui, quer dizer, a questão de regionalização. Eu sempre acho que no Pacto Federativo Brasileiro faltou um elo, que é a região, que em outros países é um elo administrativo, não é um elo de pactuação, ele é administrativo. Mesmo os Estados Unidos têm 4 níveis de poder, e nós esquecemos esse nível de poder, que complica muito o desenvolvimento, por exemplo, da regionalização. Porque, dependendo do componente político da região, fica quase impossível o partido A pactuar com o partido B. Então, essa questão da regionalização é crítica fundamental no câncer, particularmente, onde nós temos uma ação que é hierarquizada e que depende... e que tem que trazer o doente para perto. A questão do câncer, um dos grandes desafios é que o doente tem que ficar perto de onde ele mora, ele tem que tratar perto de onde ele mora. Não é? Então, eu acho que a responsabilidade dos municípios é enorme, porque, tanto seja numa ponta daquilo de câncer, seja na outra, cuidados mais paliativos e de suporte, tem um papel fundamental. Agora, eu quero terminar dizendo que nós precisamos estabelecer um programa nacional de câncer, à semelhança de outros programas. Os ideólogos do SUS não gostam muito, mas o que deu muito certo na atividade especializada brasileira foram os programas. Ninguém vai falar contra o PNI, ninguém vai falar do programa de AIDS, ninguém vai falar do programa de sangue como o meu, ninguém vai falar do programa de transplante. Tudo isso deu certo no âmbito do SUS. O câncer agora, com uma subsecretaria, com uma lei, etc., eu acho que pode estruturar câncer ao longo do país, pode definir uma série de ações
que eu acho que a gente pode conversar em outro momento, não dá para conversar agora, e que possa estabelecer um programa orgânico de 10 anos, 15 anos, para que a gente possa dar um sentido. Nós não vamos resolver câncer com a PAC, nós não vamos, isso daí está superado, gente. Nós temos que pensar, o Vecina falou agora há pouco, nós temos que ver essa questão da gestão dentro do câncer, senão a gente não caminha. Então, eu acho que os municípios têm um papel fundamental, mas é um papel que, dependendo do município, é limitado. A região é importante, e é claro que, nesse contexto, outros autores são importantes. O INCA, o ICESP, as universidades, todo mundo tem que dar uma contribuição para que a gente faça um programa orgânico de câncer e possamos avançar. E acho que é possível, viu? Nós temos massa crítica para isso, nós temos muita estrutura e nós temos muita gente preparada para fazer isso. A cozinha tem os ingredientes, nós precisamos de um bom cozinheiro. Eu gostaria de registrar que ficaram várias perguntas aqui para poder ser disponibilizada depois para vocês, posteriormente, e assim a gente coloca depois também no site para que as pessoas possam ter acesso. Antes de encerrar, eu queria dizer que foi uma honra poder participar desse bate-papo pelas pessoas que aqui estão, né? E enquanto paciente de uma doença grave, crônica, agradecer por essas mentes brilhantes que faz o nosso país crescer, que faz a gente acreditar que o sistema de saúde pode mudar e que pode melhorar ainda mais, mas jamais deixar isso que todos vocês falaram, de acreditar no nosso sistema único de saúde e de ter orgulho realmente desse sistema que a gente tem no nosso país. É um sistema que salva milhares de vidas ao longo dos anos, e isso precisa ser falado. Então, fica aqui o meu agradecimento de coração por vocês terem ajudado na construção desse sistema e de ter salvado milhares e milhares de vidas. E agradecer também a todos os nossos convidados, a você que está aqui presencialmente, a vocês que estão aí acompanhando de forma virtual, pela participação nesse momento tão importante que é falar do Sistema Único de Saúde, parabenizar o sistema, né? Então, o nosso painel ele fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando, né, pelo podcast do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, o TJCC no ar, no Spotify e também no YouTube. E aproveite esse momento de intervalo para participar das ações do Congresso, no Flower e na área dos estandes. Os próximos debates começam às 16h50. Muito obrigado a todos e um bom congresso.